Bom dia, meus amores. Nós vamos dar início à nossa aula de ciências de hoje e para isso você vai abrir comigo o seu livro na página 196. Eu vou precisar que você separe aí o seu marcador de texto para que a gente possa ir marcando, destacando as partes mais importantes desse conteúdo de hoje, ok? Então pega aí o seu material e me acompanha aqui nessa matéria de hoje, olha. Nós vamos falar sobre as mudanças de estados físicos. Como você estudou, os materiais podem sofrer transformações físicas e reversíveis. Vamos relembrar isso aqui? O que são transformações físicas que nós estudamos na nossa última aula? Bom, na nossa última aula nós aprendemos que as transformações físicas são aquelas em que os materiais mantêm as suas propriedades depois de serem transformados. Você lembra disso? A gente viu o exemplo do papel picado, por exemplo. Mesmo depois de ser transformado, sair do seu estado de folha inteira e passar para o estado de papel picado, ele manteve as suas propriedades, ou seja, continuou sendo papel. A forma dele se transformou, mas as propriedades se mantiveram. O papel, mesmo picado, continuou sendo papel. Isso é um tipo de transformação física, porque o material não perde as suas propriedades. A gente viu também esse exemplo, no caso do chocolate derretido. Ele mudou a sua forma, houve uma transformação. O chocolate saiu da forma de barra, e passou para a forma derretida, mas ele continua sendo chocolate, mesmo depois da transformação. Ele mantém as suas propriedades. Isso é um tipo de transformação física, ok? E o que é uma transformação reversível? Transformações reversíveis são aquelas em que os materiais podem retornar para o seu estado original. Nós também estudamos isso na última aula, Nós falamos como exemplo, o caso do gelo. Se você coloca lá uma água no congelador, ela vai, virar gelo. E se você tirar esse gelo do congelador e esse gelo derreter, ele volta para o seu estado original, para o seu estado líquido. Então é uma transformação reversível, porque a água pode voltar para o seu estado original, ok? Então, só para a gente recordar o que são transformações físicas e o que são transformações reversíveis. Bom, as mudanças de estado físico são exemplo desse tipo de transformação. Antes de começarmos a estudar essas mudanças, vamos conhecer um pouco mais os estados físicos da matéria. Então, nós vamos aprender agora que a matéria ela pode se apresentar em 3 estados físicos. De maneira geral, os materiais podem se apresentar, vamos começar a sublinhar? Então, nós vamos sublinhar aqui, Os materiais podem se apresentar em 3 estados físicos. Quais são eles? Sólido, líquido e gasoso. Até aqui você já conhecia, É algo que você já havia estudado nas séries anteriores. Então, nós encontramos os materiais em 3 estados físicos: estado sólido, estado líquido, estado gasoso. Agora nós vamos analisar os estados físicos da água. Então, vamos ver a água nesses 3 estados físicos. A água no estado sólido, a água no estado líquido e a água no estado gasoso. Então, veja a seguir aqui comigo, olha. No estado físico gasoso, a água não apresenta forma definida e é conhecida como vapor de água. Então, no estado gasoso, a água é conhecida como vapor de água. O ar atmosférico apresenta vapor de água. Nas residências, o vapor de água que é liberado por um líquido aquecido como um chá
representa esse estado físico da água. Então, quando a gente ferve a água, esse vapor que sai é a água no estado físico gasoso, em forma de gás, na forma de vapor de água. Então, esse é o primeiro estado físico em que a água pode se apresentar, estado físico gasoso, ok? No estado físico sólido, no estado físico sólido, a água apresenta forma e volume definidos. O que quer dizer sólido? Sólido é algo que tem uma consistência dura, né? Como um bloco de gelo, por exemplo. Então, quando a água está na consistência sólida, ela apresenta forma e volume definidos. O volume é o espaço que a água ocupa. Então, nesse caso aqui, do iceberg, a água, né, ela ocupa um volume, um espaço. Nos icebergs, a maior parte da água se encontra no estado sólido, no estado de consistência dura. Nas residências, os cubos de gelos usados para gelar bebidas, por exemplo, apresentam água no estado sólido. Então, esse é o segundo estado físico no qual nós podemos encontrar a água. O estado sólido é o estado, por exemplo, do gelo, estado sólido. E nós também podemos encontrar água, no estado físico líquido. A água não tem forma definida quando ela está no estado físico líquido e varia de acordo com o local em que ela se encontra. Como assim, tia Verônica? Olha, se a água estiver num copo, por exemplo, ela vai adquirir a forma do copo. Se a gente colocar essa água numa garrafa comprida, a água vai tomar o espaço, a forma da garrafa comprida, né? Então, a água, ela vai adquirindo a forma do recipiente onde ela está. De acordo com o local em que ela se encontra, é a forma que ela vai tomar, ok? Por que isso? Porque ela não tem uma forma definida. Então, ela vai variando de acordo com o local onde ela se encontra. Nós podemos encontrar a água nesse estado físico onde? Onde que eu encontro água no estado líquido? Em rios, lagos, mares e oceanos, por exemplo. Nas residências, a água das torneiras está no estado físico líquido. Então, água no estado líquido é a água, por exemplo, que sai das torneiras. Então, aqui nós vimos os 3 exemplos, né, de estados físicos da água. Água no estado físico gasoso, que é quando ela está na forma de vapor de água. Água no estado físico sólido, como quando ela está na forma de gelo, por exemplo. E água no estado físico líquido, que é a água que sai da torneira, na forma líquida. Ok? Vamos para a página 197 agora, olha. A água, ela pode sofrer transformações e assim mudar de um estado físico para o outro. Então, atenção, se ela pode mudar, isso significa que ela pode sair do estado gasoso e ir para o estado sólido, ou ela pode sair do estado sólido e ir para o estado líquido, ela pode sair do estado líquido e ir para o estado sólido, ela pode ir mudando de estado físico. É isso que está dizendo aqui. A água pode sofrer transformações e mudar de um estado físico para outro. Isso é possível, por exemplo, quando ela é aquecida ou resfriada. Veja os exemplos a seguir. Então, vamos ver aqui como que a água pode mudar de um estado físico para o outro. Olha, aqui nós temos um exemplo, né, de uma chaleira no fogo e a água está fervendo. O que está acontecendo aqui, ó? Após certo tempo, a água, deixa eu chegar um pouquinho para cá para você conseguir visualizar melhor, ó. Espera aí só um pouquinho. Deixa eu chegar a câmera para cá um pouquinho. Pronto. Para você conseguir visualizar a página toda.
Após certo tempo, a água líquida que estava na chaleira sobre a chama do fogão sofreu uma transformação em razão do aquecimento. Então, ela começou a aquecer e ela sofreu uma transformação. Que transformação foi essa? Ela passou para o estado físico gasoso. A água que antes estava na forma líquida passou para a forma de vapor de água, para a forma gasosa. A mudança do estado físico de líquido para o gasoso é chamada de vaporização. Eu preciso que você destaque isso, ó. A mudança do estado físico líquido para gasoso é chamada de vaporização. E um jeito fácil de você memorizar essa palavra, vaporização, é você pensar que o estado gasoso é quando a água está na forma de vapor. Então, vaporização lembra vapor, né? O estado gasoso é o estado da água no estado de vapor. Então, de líquido para gasoso, que é vapor de água, essa transformação, essa mudança se chama vaporização. Então, quando a água da chaleira começa a entrar no estado de vapor, estado gasoso, ela está essa mudança se chama vaporização. Ok? Aqui nós temos um segundo exemplo, ó, onde a mulher, né, está depois de um certo tempo no congelador, a água líquida que foi colocada nas formas de gelo sofreu uma transformação por causa agora do resfriamento. Aqui a transformação foi por causa do aquecimento. Aqui foi por causa do resfriamento. E aí ela passou a água que estava antes no estado líquido, por causa do resfriamento, ela passa para o estado físico sólido. Então, essa mudança, ó, a mudança, vamos grifar juntos, do estado físico líquido para o sólido é chamada de solidificação. Aqui também você pode gravar o nome, né, de acordo com o que ele está dizendo. Ó, se a água sai do estado líquido e vai para o estado sólido, esse sólido vai te ajudar a lembrar de solidificação. Então, solidificação é quando a água muda para o estado sólido, de líquido para sólido. Lembrando que sólido é aquilo que tem consistência dura, igual ao gelo, ok? Bom, aqui nós temos mais um exemplo de mudança de estado. Após certo tempo em um copo sobre a mesa da cozinha, a água sólida, né, na forma de cubos de gelo, ela sofreu uma transformação. Que transformação foi essa? A água começa a derreter, passando para o estado físico líquido. A mudança de estado físico, ó, a mudança de estado físico de sólido, que é a forma dura do gelo, para o líquido é chamada de fusão. Só que o nome não nos ajuda a lembrar, mas aí a gente já vai saber. Se a gente já sabe solidificação e a gente já sabe vaporização, só sobra o fusão para memorizar, né? Fusão é quando a água muda do estado sólido para o estado líquido, da forma de gelo, por exemplo, para o estado líquido. Essa mudança é chamada de fusão. Então, nós vimos aqui 3 exemplos de mudanças de estado da água, né? Vaporização, de líquido para gasoso, para a forma de vapor. Solidificação, de líquido para sólido. E fusão, de sólido para líquido. Agora, por que as mudanças da água são chamadas de mudanças físicas, como aqui, ó, a gente viu na página anterior, olha. Por que é chamado estado físico líquido, estado físico sólido, estado físico gasoso? Por que ela recebe esse nome de físico?
Porque em todas as mudanças de estado, a água continua sendo água, né? A gente aprendeu que mudança física é aquela em que o material mantém as suas propriedades. Então, mesmo no estado gasoso, ou no estado sólido, ou no estado líquido, a água continua sendo água, ela mantém as suas propriedades. Então, é por isso que ela está no estado físico, é uma transformação física. Ok? Só para esclarecer por que é estado físico. Porque a água, em qualquer um desses estados, ela mantém as suas propriedades, ou seja, ela continua sendo água. Ok? Agora nós vamos para a página 199. Vamos lá. 199. Nós temos aqui na 199. Não, é 198 agora, né? Isso, 198. A gente saiu da 197. Então vamos lá, 198. As mudanças de estado físico dos materiais fazem parte do nosso dia a dia, seja nas residências ou nas indústrias. Na página anterior, você estudou as mudanças de estado físico da água. Então, nós vimos as mudanças que a água pode, né, sofrer de um estado físico para o outro. Porém, não é só a água que muda de estado físico. Outros materiais também mudam de estado físico. Nós vamos ver nesse exemplo aqui o caso da vela, por exemplo, que também muda de estado físico. Ó, na vela acesa, o calor liberado pela queima do pavio transforma a parafina, que muda do estado físico sólido, ó, dessa forma dura, para o estado físico líquido, que é quando ela começa a derreter. Então aqui há uma mudança de estado, ó, do estado sólido para o estado líquido, que é quando a parafina está derretendo. E depois que ela se afasta da chama, né, que ela entra aqui, ó, resfriando, né, na lateral da vela, ela retorna para o estado líquido, para o seu estado físico sólido. Então, aqui nós podemos ver outro tipo de material que também se transforma, que também muda de estado, do estado sólido para o estado líquido, quando ela está derretendo, e depois que ela resfria, volta para o estado sólido. Ok? Ela retorna para o estado sólido. Isso é para a gente entender que não é só a água que muda de estado físico, né? Aqui nós temos o exemplo da parafina da vela, que também muda. E aqui nós vamos ver outro material que também muda de forma, de estado. Ó, o ferro é extraído do ambiente na forma sólida, ó, na forma dura dele. Na indústria, ele é aquecido, passando para o estado líquido para ser moldado ou utilizado na produção de outros materiais, como o aço, por exemplo. Então, aqui, ó, depois de passar pelo calor, né, pelo fogo, a gente vê aqui, ó, o ferro passando para o estado líquido, tomando a forma, por exemplo, de um molde aqui, ó, para ser transformado em outra coisa. Então, exemplo de que o ferro também pode mudar de um estado para o outro, ok? Agora sim, página 99. Aqui na página 99 tem um texto, né, de conhecimentos gerais. Ele vai falar sobre as máquinas que funcionam utilizando vapor de água. Então, depois você esteja lendo esse texto aí, porque é um texto informativo para acrescentar conhecimento, ok? Nós vamos pular agora para as atividades lá na página 202. Então, passa aí comigo a 200 e a 201 e nós vamos fazer as atividades da página 202. Está dizendo assim, olha. Após lavar as roupas, o pai de Marta as estendeu no varal. Depois de algumas horas, as roupas estavam secas. A letra A pergunta assim:
Que mudança de estado físico da água é responsável por secar as roupas estendidas no varal? Vamos pensar. Olha, a água, ela estava no estado líquido. Quando a roupa estava encharcada, né, que ela foi colocada no varal molhada, a água estava no estado líquido. E aí, à medida que foi batendo o calor do sol, essa água passa para o estado de vapor de água. E à medida que ela vai sendo aquecida pelo sol, esse vapor só vai se espalhando pelo ambiente. Então, ela passa do estado líquido para o estado gasoso, o estado de vapor de água. Se ela passa para o estado de vapor de água, estado gasoso, que mudança de estado físico é essa? Vamos lembrar? Quando a água passa para o estado de vapor de água, o estado gasoso, ó, vamos voltar aqui para a gente relembrar. Aqui, ó, quando a água passa do estado líquido, como a roupa, por exemplo, quando estava molhada, para o estado gasoso, de vapor, essa mudança é chamada de vaporização. Então, aqui na letra A, você vai responder vaporização, ok? Porque a água passou do estado líquido, molhada, para o estado de vapor, quando ela começa a secar, vaporização. Letra B. Em um dia ensolarado e sem vento, qual é o principal fator responsável pela secagem das roupas? A questão já está te dando a resposta, né? Se o dia está ensolarado, o responsável pela secagem das roupas é o calor do sol, né? Então, a resposta aqui é o calor do sol, o calor da luz do sol. Bom, aqui nós vamos conversar, né? Só não será com os nossos amigos, sobre como ocorre a secagem das roupas que ficam estendidas no varal. Eu quero falar com você um pouquinho sobre isso, olha. A luz solar que aquece as roupas e a luz que aquece as roupas e que aquece a água, né, que está presente nelas, faz com que ela mude de estado físico, sofrendo uma vaporização, ou seja, a água sai do estado líquido e vai para o estado sólido, para o estado de vapor de água. E esse vapor de água, ele se espalha no ambiente, né? E aí, à medida que ele vai se espalhando no ambiente, vai diminuindo a quantidade de água nas roupas, possibilitando a sua secagem. Então, o vapor de água que sai da roupa se espalha no ambiente. E à medida que ele vai se espalhando, vai diminuindo essa água na roupa, até que ela seque. Certo? Essa questão é somente para a gente conversar mesmo, não precisa escrever nada aqui não, tá? Número 2. Leia a manchete abaixo. Sul do Rio Grande do Sul, essa sigla aqui, ó, é do Rio Grande do Sul, registra chuva com neve, diz meteorologista. O meteorologista é o profissional que estuda, né, as condições do tempo, né, que faz, por exemplo, as previsões do tempo. Letra A. Circule na manchete duas formas em que podemos encontrar a água no ambiente. Aqui nessa manchete, né, existem duas formas em que eu posso encontrar a água. Quais seriam essas duas formas? Nós podemos encontrar a água na forma de chuva e também podemos encontrar a água na forma de neve. São as duas formas em que eu posso encontrar a água no ambiente. Nessa frase aqui. Letra B. Qual é o estado físico de cada uma das formas da água identificadas no item A? Ó, a chuva. Em que estado físico nós encontramos a chuva? A chuva está no estado físico sólido, líquido ou gasoso? Chuva, estado físico líquido, não é isso? Então você vai responder aqui, ó, chuva, estado físico líquido. E a neve? A neve está no estado físico sólido, ok?
Então, a chuva no estado físico líquido e a neve no estado físico sólido. Letra C. Qual é o tipo de transformação envolvida na formação da neve? O tipo de transformação é uma transformação reversível ou uma transformação irreversível? Vamos pensar no caso da neve, olha. A água na forma de neve, ela pode voltar ao seu estado original? Ela pode voltar para a sua forma líquida, sim ou não? Sim, né? Se a neve derreter, por exemplo, ela volta para o seu estado líquido. Então, se ela consegue retornar para o seu estado original, significa que essa é uma transformação reversível. Por que reversível? Porque a água, em forma de neve, volta para o seu estado original. Ela pode voltar para o seu estado original. Basta a neve derreter para isso acontecer. Então, qual é o tipo de transformação envolvida na formação da neve? Transformação reversível, ok? Então, respondam aí com bastante atenção. Daqui a pouquinho o gabarito vai ser colocado aqui para você conferir as respostas, certo? Não se esqueçam de ler lá aquele texto, né, que fala sobre as máquinas que funcionam utilizando vapor de água. É um texto para enriquecer